A culpa é um sentimento que acaba atingindo muitas mães. Nas redes sociais, algumas atrizes fazem campanhas para fortalecer outras mães e até normalizar algumas situações que levam à culpa. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Regiane Martins. Tudo bem, Regiane? Tudo bem, Elaine? Você lida muito com mães, né? Com mulheres que querem ser mães e com mulheres que já são mães também, né? Isso, exato. Percebe muito isso? Tem muito essa coisa de deixei de fazer tal coisa, eu deveria ter feito tal coisa. Como é que elas trazem isso para você? Bom, a gente tem um ditado, até acho ele meio forte, né? A gente precisa desmistificar ele também, mas diz que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? E eu digo que ele é forte porque isso também não é uma regra. Nem todas as mulheres vão sentir essa culpa quando se tornam mães. Mas em grande parte, a culpa ela acompanha esse maternar, essa maternidade, né? Justamente porque se deixa de fazer algumas coisas na própria vida da mulher, nos próprios cuidados com os filhos, e isso acaba gerando, né, uma culpa. E principalmente quando as mulheres se comparam com outras mulheres, e como você diz, né, de pessoas públicas, isso às vezes fica mais explícito, né? Você acredita que isso de alguma forma pode estar relacionado àquela coisa de que a mulher é a responsável pelos filhos? Tipo, o pai, a gente foi criado que o pai, inclusive, quando faz alguma coisa, ai, que lindo, tá ajudando, né? Que não é nada disso, na verdade, que é dele também. Mas tem essa coisa ainda incrustada na mulher de que a responsabilidade maior é dela em relação ao filho e à filha? Não só na mulher, mas na sociedade como um todo, né? Eu estava vendo uns dados que diz que a mulher com filhos, as mulheres com filhos até 3 anos de idade, são as que, em grande parte, estão fora do mercado de trabalho. Então, a sociedade como um todo não apoia, né, essa mulher que tem um filho pequeno, porque entende-se que é ela que é responsável por essa criança. Então, de uma maneira muito geral, né, as mulheres acabam recebendo, sim, essa responsabilidade em cuidar dos filhos. E por mais que os homens estão, sim, assumindo seus papéis, né, nesse cuidado, muitos ainda ocupam o lugar de ser o que sustenta a casa, o que sai para trabalhar, né? E a mulher continua ainda nos cuidados intensivos ali com um filho, né? O que daria para fazer ou para, de repente, começar a trabalhar para não se ter essa super necessidade de ser perfeita, né? Porque a mulher já tem esse problema, né? Ela sempre quer uma perfeição que não existe. Isso. Em vários aspectos da vida. Mas o que fazer num caso como esse? Porque, assim, dentro do comum, nenhuma mãe está fazendo nada para prejudicar o filho, Sim. né? Sempre faz com a melhor das intenções. Por onde começar um pensamento quando chegar uma culpa, por exemplo? Ah, não comprei o chocolate que o Zezinho queria. O que dá para ir trabalhando devagarinho para, de repente, normalizar isso? Não comprei hoje, posso comprar amanhã? Como é que dá para fazer essa ligação? A gente diz, primeiro, desromantizar essa maternidade, né, que nos é vendida como se fosse perfeita e como se as mulheres precisassem realmente ser perfeitas nesse papel de mãe. Então, desromantizar essa maternidade e normalizar esse sentimento de culpa. Né? A culpa é por quê? Porque nós somos humanas e a gente falha. Né? Em todas as nossas áreas da vida a gente falha. Então, né, falando de uma rede de apoio, de pessoas próximas a essas mães, vamos colocar aqui as mães, dar esse apoio realmente de entender que ela erra, ela esquece o chocolate, né? Às vezes ela grita, às vezes ela não tem paciência de responder 10 vezes o que o filho está perguntando, e isso acontece porque na vida real é assim. Então, desromantizar essa maternidade, dizer que as coisas realmente acontecem, saem do controle, mas que no dia seguinte ela tem a oportunidade de fazer de uma outra maneira, né? Da forma como ela quer fazer, enfim. Então, reconhecer que somos capazes de errar e de acertar e de buscar melhorar, né? E assumir quem somos, as nossas limitações também,
diante desse maternar. Existem alguns padrões, né, justamente sobre essa romantização, né? Ai, a família de tal pessoa, a criança reage assim, a mãe reage assim, ou crianças francesas não fazem birra, já ouviu essa? Já ouvi. Tem um monte de coisa que chega para as mulheres, para as mães, e que acaba fazendo com que ela tivesse que entrar num padrão, né? E quando ela não está nesse padrão, acaba dando esse problema. E é isso que você falou muito de tirar esse romance de tudo, porque, na verdade, criança dá trabalho, sim, né? Exige muito. Muito trabalho. Como ir no mercado, né? Você vai no mercado com o seu filho, parece que ele está fazendo um escândalo e nenhuma outra criança ali está, né? Então, você se sente culpado. O que eu fiz que eu não posso sair de casa com essa criança, né? Onde foi que eu errei? Onde eu errei. Mas quando, na verdade, as coisas acontecem. Se não acontece ali com aquela família, vai acontecer no restaurante, enfim. Então, assim, o que a gente aborda muito com as mulheres, com esse sentimento de culpa diante do seu maternar, é essa questão. Né? Você está fazendo o que você pode, o que você consegue, você está maternando da sua maneira, da maneira que você é possível maternar. Né? E um outro ponto seria: se compare com pessoas que têm uma realidade muito próxima à sua. Né? Porque se você precisa trabalhar, se você precisa deixar teu filho numa creche, com um babá, com um cuidador, para você trabalhar, para trazer alimento para ele, né? Você não deve se culpar por isso. Né? Então, se compare com outras mulheres nessa mesma condição, ou uma condição muito próxima, para você ver que as realidades são muito próximas. Tentar tornar mais leve, né? Um pouquinho. Eu sei que não deve ser fácil, mas de alguma forma tentar entender que foi o que eu consegui fazer agora, depois a gente vê o que faz. Isso, a gente diz da maternidade real e da maternidade possível. O que é possível fazer? E assim, né, se estiver se irritando demais, porque isso pode acontecer, né? Às vezes a criança tem ali, né, um jeito diferente e tal. É legal procurar ajuda, né, Regiane? Isso, por isso, né, eu atuo com a psicologia perinatal da parentalidade, que a gente aborda todas essas questões desse momento da vida, desse vínculo com os filhos. E veja só, é normal sentir essa culpa? É. Mas também é normal a gente se resgatar enquanto mulher. Né? Então, e a maternidade, ela faz se perder. E às vezes é o processo de se resgatar enquanto mulher e se entender dentro dessa maternidade que vai fazer com que essa mulher ela consiga exercer a maternidade de forma mais leve. Então é um processo de se conhecer. E para se conhecer, né, a gente conta então com a psicologia, com a psicoterapia, que é esse processo dela se reconhecer em um novo momento da vida dela, que é essa maternidade. E até, quem sabe, talvez aí evitar problemas mais graves, como depressão mais pra frente. Sim, frustração, depressão, os sentimentos, as emoções que vão surgindo, né? Quanto mais culpada ela se sente, vai ficando ruim, né? Vai ficando pior a situação para ela, para a família, para a criança. Então, se cuidar é a melhor opção. Com certeza. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo com você, encontra redes sociais? Isso, o meu Instagram é @psicoregianemartins e eu fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos e de qualquer coração conversa. aberto, né? Com certeza. Uma mãe de 3, né? Mãe de 3. Serão muito bem-vindos. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Elaine.